Graça e paz, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo número 4, ok? Versículo de número 7, capítulo 4, versículo 7. Eu quero falar um pouquinho sobre com ele você tem valor, ok? Com ele, com nosso Deus, com Jesus Cristo, seu Filho, com o Espírito Santo, você tem valor. Vamos lá. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, muito obrigado mesmo, isso nos ajuda na evangelização. Curte, começou a assistir, já está assistindo? Curte aí, ó. Dá aquele gostei para nós, aquele joinha, porque senão você pode esquecer e isso fortalece bastante, ok? Faz comentário, pedido de oração. Também se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, ok? Mas se você já se inscreveu, sabe que eu tenho um compromisso de orar por você, ok? Você e sua família. Vamos lá. Capítulo 4, 2 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eita, aleluia, hein? Tá bom, me faz lembrar aqui um grande escritor, por exemplo, quando ele pega uma folha em branco e ele começa a escrever alguma coisa, escrever coisas importantes que vão ser publicadas. Aquela folha, antes do escritor pegar, era apenas uma folha em branco. Seu valor era, né, muito pequeno, quase que insignificante, mas quando ele começa a colocar o seu talento, a sua habilidade ali, aquela escrita, principalmente foi um grande escritor, um best-seller, vai rodar o mundo. Me faz lembrar também a tela, uma tela que um pintor, um grande pintor pode usar. Aquela tela, ele pega, passa a mão lá no pincel e começa a fazer seus desenhos, suas pinturas, né? E aquela tela que era um preço irrisório, talvez, né, qualquer um pode comprar, se torna em obra de arte de um valor imensurável. Entende o que é ser um vaso de barro? Cuja excelência da glória. Entende o que é isso? A excelência do poder é de Deus e não de nós. Nós somos meros mortais, seres humanos, criaturas, antes de sermos alcançados pelo Senhor. Éramos miseráveis pecadores. Somos ainda pecadores, mas digo condenados. Né? Chamam de miseráveis porque, né, estávamos na desgraça, que não é palavrão, não, perdão, tá? Só para você entender, a desgraça que eu quero usar aqui é a falta de graça, ou seja, o favor imerecido de Deus ainda não tinha nos visitado, nós vivíamos uma vida miserável, uma vida sem valor, caminhando a passos largos para o inferno. Essa era a nossa vida, cheia
de vazio, a alma vazia, tentando preencher com os prazeres deste mundo, até que Jesus chegou e aquele vaso de barro, ele coloca a excelência da sua glória, seu poder ali. Entende? E como ter ali naquele vaso, nós podemos assim dizer, um vaso que era apenas um barro, mas é colocado dentro dele ali uma essência, um perfume, um bálsamo, que é extraído, ou seja, tirado lá dos Alpes e feito um nardo puro, e torna aquele vaso agora com valor por causa do que está dentro dele, e não pelo que ele é, mas pelo conteúdo que ele carrega. É assim nós, quando temos um encontro com Cristo, ele entra na nossa vida para nos dar valor. E agora passamos a ser reconhecidos. É isso que Paulo está dizendo. Ele sem Cristo era nada, mas agora que Cristo habitava nele, né? Mas a excelência do poder não é dele. A Bíblia está dizendo aqui, não é nós, é de Deus. Quem nos valoriza é o Senhor. Quem nos dá honra é o Senhor. A glória é dele. A excelência da glória é dele. Aleluia. Então, nós não somos nada sem ele. Somos um papel em branco quando um escritor ainda não visitou, um grande escritor. Como eu disse, quando o grande escritor visita, aquela folha se torna de um valor imensurável. É como uma tela, né, que o profissional, o artista ainda não visitou. Mas quando ele visita e pinta a sua obra de arte, e vai valer em leilões, um leilão, uma fortuna. Mas não era a tela em si. É a pintura que foi feita, é o artista que deu o valor. Entende? Não era a folha em si, mas era o grande escritor best-seller é que fez a diferença. Queridos, é isso. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele faz a diferença. É inevitável quem tem um encontro com Deus permanecer da mesma maneira que está. Não vai ser mais folha branca nem tela, né? Sem pintura, nem vaso, né? Esquecido num armazém para ser vendido por um preço irrisório. Mas a excelência da glória, que é a presença do Espírito Santo em nós, Deus em nós, Jesus em nós, aí faz uma grande diferença. Mas não se ache não, tá? Não se ache, como diz os grandes inspirados, né, pregadores, que aquela cria de jumentinha achava que estava todo mundo salmodiando os ramos e tal, né? Achando que é porque ela estava passando. Talvez ela nunca tinha sido montada e nunca tinha imaginado uma cena daquela. Mas é porque o Senhor da glória estava em cima. E o povo com salmos, ramos, né, estavam ali salmodiando. No outro dia ela voltou a ser a mesma que era, com a sua mãezinha lá, né? Então não era ela. Ela estava sendo um instrumento. Quando nós somos instrumento de Deus, não se acha melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Tem gente, né, às vezes de uma outra religião, que eu não prego religião aqui, que não é da igreja, de outra religião, melhor às vezes do que nós. Mas a diferença é que nós temos a presença do Espírito Santo em nós.
E com isso nos direciona para o caminho. Nós estamos no caminho certo, que é Jesus. Tem muita gente boa em caminho errado, com boas intenções. Aliás, tem um grande ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções. De boas intenções, o inferno está cheio. Não adianta ter boa intenção. Tem que servir. Tem que ser vaso. Tem que deixar Deus trabalhar. Porque a glória é dele. A adoração é para ele. E pelo amor de Deus, não se ache quando você estiver sendo usado. Sabe por causa de quê? Senão Deus vai te descartar e vai usar outro. Enquanto fores humilde e entender que não é você, é Ele vai continuar te usando. Porque Deus não divide a sua glória. Mas quando qualquer momento você acha, não, eu prego bem, eu sou tal, eu canto bem, né? Eu sou adorador, eu sou... Tem gente que se acha. Ele muda até o altar pensando que é palco, lugar onde os holofotes estão voltados para ele. Quem tem que aparecer o Senhor. É o que João Batista disse: importa que eu diminua e que ele cresça. Não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Quer dizer, o escravo mais inferior era aquele que ia lá desatar a sandália dos pés do senhor que chegava. Porque tinha outros escravos. Tinha escravo que era mordomo, tinha vários escravos, né? Tinha aquele que botava a mesa. Quer dizer, o mais baixo dos escravos, o menor de todos eles, é aquele que ia lá desatar a sandália do seu senhor. E João Batista chegou a dizer: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. E Jesus diz: nascido de mulher não tem homem maior do que ele na face da terra. Mas ele disse: mas aquele que for o menor pode ser maior do que ele. Porque o reino de Deus é feito assim, de pessoas pequenas, comuns. Eu preguei outro dia sobre isso, Café com Deus. Julgadas insignificantes para o mundo, mas é o que Deus, para ele, tem valor. Como eu disse, um grande escritor best-seller, uma folha para ele tem valor, porque ele sabe o que vai fazer naquela folha, o valor que ele vai colocar ali. Como uma tela que está lá, empoeirada, né? Colocada em lugares para ser vendida, e ele chega lá e compra e leva para a sua galeria, ou no seu ateliê, né? E lá ele começa a sua pintura, como profissional e artista que é, e aquela tela se transforma num valor imensurável. Deus faz assim em nós. Mas não se ache, pelo amor de Deus, porque senão vai acontecer isso que eu acabei de dizer. Vou voltar a repetir: o dia que você achar que você é alguma coisa por causa do dom que Deus te deu, o dom não é teu, é de Deus. Ele te deu, está te usando, mas ele não vai tirar. Mas quando você se achar, ele para de te usar. Ele vai usar outro, que reconhece a grandeza dele, o poder dele, que não divide glória. Porque está cheio de gente hoje. Nós estamos vivendo, irmãos amados, final dos tempos. Tem gente se achando, tem gente ostentando, como líder religioso, ostentando. Tem gente ostentando dons. Não é só dinheiro não, posição, só ostentando posição, ostentando dinheiro, ostentando posição, ostentando dons, se achando. Não, eu sou tal, me dá tanto, senão eu não vou. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, pelo amor de Deus. E muitos desses estão deixando de ser usados. E aí ficam desmoralizados, esquecidos. Deus vai colocar lá no deserto de novo para aprender a lição.
Deserto é faculdade de Deus, universidade de Deus. Se você não aprender, vai voltar para lá de novo. Ué. Deus não preparou Davi assim, estava lá esquecido, pegou ele, ungiu a rei, e depois começou a dar oportunidade no palácio. E quando ele cresceu no palácio, o que aconteceu? Deus precisou tirar ele de lá. E ele viveu fugindo no deserto, fugindo de Saul. Entende? Onde você acha que é alguma coisa, não estou dizendo que ele se achava, estou dizendo que até para isso são os preparos de Deus. O deserto é preparo de Deus. Às vezes você vai lá porque você provocou a situação, mas às vezes Deus te leva lá para te preparar para algo grande. Não é você que cavou, que buscou o caminho do deserto. Acontece. As circunstâncias podem, Deus prover para te levar para lá. Foi o que aconteceu com quem? Com Elias. Estava no palácio com Acabe, Deus tira ele de lá, conduz ele para um deserto. Numa caverna, ele vai morar, sustentado por corvos que trazem pão e carne de manhã e à tarde. E bebia água do ribeiro ali. Por algum tempo, mas o ribeiro secou. Ele precisou sair do deserto para ser usado por Deus. Mas não é para uma milionária, né? Uma viúva milionária, ou um palácio, uma rainha, que Deus escolheu para sustentar. Não, Deus escolheu alguém que estava passando, que ia passar fome, que era a última refeição. Às vezes Deus vai provocar situações. Recebe aí. Não murmura, não reclame, aprenda a fechar a boca. Fale com a pessoa que anda com você, que é seu companheiro, se é seu filho ou filha. Às vezes você é viúvo ou viúvo, né? Ou divorciado, não sei, ou solteiro, não sei. Com alguém, amigo que anda com você, diga: se eu hoje reclamar uma só vez, primeira reclamação que eu fizer, me dá um tapa. Ué. Você vai aprender que não se reclama, não se murmura, não se questiona. A Bíblia diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Sagrada ao Senhor. Sermos gratos. Seja agradecido por tudo. Por tudo. Não fique olhando a vida dos outros que estão melhor do que você para reclamar, para murmurar. Pelo contrário, olhe para vidas que estão pior do que você. Se você está passando um deserto, problema, aflição, olhe, tem gente pior do que você. Às vezes você está no deserto, mas ainda está com um cantil de água, né? E está a caminho de um oásis. Mas tem gente que está no deserto sem água. É pior, não é? Às vezes você está numa situação, mas ainda está com saúde. Tem gente que está enfermo, tem gente que está no hospital, tem gente que está com diagnóstico de uma doença, né, iminente para a morte. Oh, meu Deus! Aprenda isso. Se a coisa está difícil, não, vai visitar um leprosário, vai visitar um asilo, vai visitar um presídio. Ah, não, nunca, nesse lugar não vou. Você está errado. Jesus disse que a gente deve fazer isso, porque quando a gente faz isso, nós estamos fazendo como estivesse fazendo a Ele. Entende? Você vai parar de reclamar rapidinho. Vai dizer: achei que a minha vida estava ruim, mas está boa demais. Aleluia. Amém? Recebe aí. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por todos que nos acompanham no Café com Deus. Dá graça, misericórdia, entendimento, sabedoria, entendendo que a glória é tua, o poder é teu, e quando te exaltamos e glorificamos teu nome, Pai amado, cumprimos o propósito que o Senhor nos criou. Então, Senhor, que sempre venhamos nos colocar na nossa posição como vasos de barro, cuja excelência do poder e da glória é tua, que o teu nome cresça. Deus amado, que as vidas possam ver em nós a tua presença, o refletir do brilho maior, do sol maior que é o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, vamos compartilhar.